Olá! Boas-vindas à nossa análise visual produzida pela Ford College. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo e entender exatamente como a arquitetura do validador se comporta e ganha escala quando é submetida a uma carga extrema de transações. Na nossa análise anterior sobre a visão geral do FireDancer, a gente mapeou o caminho teórico que os pacotes fazem pela rede. Agora, é hora de sair da teoria e ver na prática como melhorias de engenharia cirúrgicas alteram drasticamente a taxa de transferência e o uso de recursos de todo esse motor. O nosso roteiro técnico de hoje é bem direto. A gente vai começar avaliando as causas e efeitos da escalabilidade, depois detalhar as 4 técnicas fundamentais de otimização, testar o fluxo sob carga, abrir o capô para ler o código na prática e, por fim, colocar os trade-offs na balança. Então, vamos começar pela fundação de tudo, a escalabilidade no FireDancer e as suas causas e efeitos primários. É aqui que o paralelismo entra em ação de verdade. Imagina só o caos absoluto de tentar processar um pico gigantesco de rede usando uma única thread. É como ter um único garçom em um restaurante lotado, tentando anotar o pedido, cozinhar a comida e servir a bebida ao mesmo tempo. É claro que a CPU entra em pânico, né? As transações travam na porta e o sistema inteiro engasga. O FireDancer foge exatamente desse roteiro de colapso ao isolar o trabalho do validador em papéis de processamento que são completamente distintos. Para que essa separação funcione e entregue aquela taxa de transferência absurda, a engenharia se apoia em fundamentos sólidos. Vamos conhecer as 4 grandes melhorias de escalabilidade que operam como os 4 pistões principais desse motor. O aspecto mais fascinante aqui é que a gente não está falando de promessas vagas do tipo vai ficar mais rápido. Cada técnica mapeia um efeito totalmente observável. Estágios particionados e verificação paralela dividem a carga massiva da CPU jogando a taxa de transferência lá para o alto. A execução em lote simplesmente amortece os custos da operação, enquanto a otimização de entrada e saída corta o peso logo na raiz, no nível do kernel. É um ajuste matemático. Pensando nesses estágios particionados de uma forma mais visual, lembra da nossa analogia do restaurante? Em vez daquele faz-tudo desesperado, a gente tem cozinheiros que só picam os ingredientes, chefes que só finalizam os pratos e garçons que só atendem às mesas. Todo mundo trabalha de forma 100% independente. Se o prato atrasa lá na cozinha, o garçom não fica de braços cruzados esperando. Ele pode servir outra mesa. Mecanicamente, separar ingestão, verificação e execução significa que o trabalho superpesado de um estágio não congela o progresso do resto do validador. E é justamente aí que brilham a verificação paralela e a execução em lotes. A verificação paralela entra em ação, tirando a matemática criptográfica pesada do caminho crítico. É como colocar uma equipe dedicada só para auditar os ingredientes em paralelo. Já a execução em lotes agrupa o processamento para reduzir o desgaste. Sabe quando o garçom carrega aquela bandeja gigante com vários pedidos de uma vez só, em vez de fazer 10 caminhadas separadas? É o mesmo princípio. Menos viagens e uma eficiência brutal. O quarto mecanismo é o chamado Zero Copy I/O. Olha só que sacada! Normalmente, quando um pacote chega pela rede, o sistema operacional tira uma cópia desses dados lá do espaço do kernel para o espaço do usuário. E isso consome muita CPU à toa. O Zero Copy literalmente deleta essa burocracia. É como dar um crachá de acesso VIP para os dados. O caminho fica contínuo, extremamente leve e o processamento dos pacotes absurdamente mais previsível. Bom, a teoria é ótima, mas vamos ver isso pegando fogo na prática. É hora de colocar o fluxo sob carga e acompanhar o teste de estresse de uma transação. O ciclo de vida completo de um pacote de rede segue um caminho exato de 6 passos. Para quem já faz parte das formações avançadas de engenharia Web3 da Ford College, um pipeline assim já soa bem familiar. Mas o verdadeiro segredo aqui não é ter os passos no papel, é descobrir como cada pedaço dessa tubulação reage quando uma verdadeira avalanche de dados bate de frente com o validador. A regra de ouro é: os 2 primeiros passos são inegociáveis e precisam ser incrivelmente rápidos. A ingestão e a filtragem não podem perder nenhum milissegundo processando o pacote inútil. Pensa bem, se o gargalo acontecer logo na porta de entrada da rede, todos os outros estágios vão ficar ociosos esperando o trabalho. O motor morre de fome porque falta combustível para queimar. Agora, desde que os dados entrem em um fluxo rápido, a mágica estrutural acontece. Quando a demanda sobe absurdamente lá nos passos de verificação e execução, o pool de verificadores escala horizontalmente. Isso quer dizer que é só o sistema acionar mais threads para mastigar a criptografia até o limite físico do servidor. E melhor ainda, os operários que fazem a execução do código operam em regiões de estado isoladas, ou seja, eles não tropeçam no trabalho uns dos outros.
Mas, e se mesmo com tudo isso, a carga for pesada demais em um único ponto? Aí entra o conceito de retropressão, o famoso back pressure. Pense nele como uma válvula de alívio brilhante. Se o armazenamento lá no final da esteira encher, em vez de o sistema inteiro entrar em colapso e travar, ele envia um aviso localizado só para o estágio logo atrás dele pedindo para desacelerar um pouquinho. O validador se protege de uma falha generalizada. Então, chegou o momento de tirar o painel de instrumentos e dar uma lida em como isso se traduz no esquemático e no código prático. No coração da lógica feita em linguagem estilo Rust, a grande sacada é usar canais de comunicação sem bloqueio, como o Crossbeam. Funciona assim, o loop de ingestão faz só o básico do básico e já joga o pacote adiante pelo canal, sem perder tempo. E aí, em threads completamente separadas e isoladas, as funções de verificação validam as assinaturas. Em momento nenhum, a porta de entrada fica trancada esperando a conta matemática fechar. Para quem está operando o sistema no mundo real, a implicação disso é fantástica, porque, de olho nas métricas das filas, o ajuste vira algo cirúrgico. A fila congestionou antes de verificar as assinaturas, a gente aumenta o número de verificadores. Está travando na hora de rodar o contrato? Ajusta os executores. Dá para intervir na raiz do problema sem ter que derrubar e reconfigurar o sistema do zero. Mas como em toda engenharia séria, otimizações cobram seu preço. Vamos para a nossa parte final, entender os trade-offs e fechar esse balanço. O princípio clássico de design de sistemas ensina que particionar o trabalho e empacotar em lotes gera uma troca clara. Você entrega um pouquinho de latência por transação em troca de um ganho gigantesco na taxa de transferência. Pode ser que a primeira transação de um lote tenha que aguardar uma fração de milissegundo a mais na fila até a bandeja encher, mas em contrapartida, o motor ganha força para triturar dezenas de milhares de transações a mais por segundo de forma super sustentável. O resumo da ópera é que essas melhorias removem completamente o achismo da operação. Ao desmembrar os componentes e distribuir os recursos, o simples monitoramento do uso de CPU e do tamanho das filas por estágio faz da otimização uma ciência quase exata. Acabou a história de reiniciar e cruzar os dedos. Agora, o diagnóstico é puramente matemático. E isso nos deixa com uma reflexão incrível para encerrar esta análise. Sabendo exatamente como as engrenagens dessas melhorias escalam o FireDancer sob pressão, como desenhar experimentos e benchmarks práticos para tirar até a última gota de performance desse motor no mundo real. Para desvendar essas respostas e continuar explorando conteúdos avançados do ecossistema Web3, não deixe de acessar o site ford.college. A jornada do conhecimento prático te espera por lá. Muito obrigada por acompanhar mais essa análise visual e até a próxima.